Oi, gente, boa tarde. Então, nós estamos aqui, vamos finalmente fazer nossa live. Vocês não sabem a felicidade que eu tô, a doutora Roberta tá aqui junto comigo. Então, hoje vai ser um bate-papo. Eu acho até que vai ser mais proveitoso, né? A live vai ficar gravada, tá bom? Então, quem não conseguir assistir agora, depois pode assistir, pode mandar nos comentários que a gente vai tentar responder as dúvidas na medida do possível. É um tema controverso, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho e assim ainda tem muitos questionamentos em cima desse tema, mas eu acho que é um tema que a gente tem que ficar atento e cobrar cada vez mais assim que esse conhecimento nessa área cresça e que traga informações para que a gente possa fazer escolhas mais seguras para os nossos filhos e para a gente também, tá bom? Então aqui tá minha amiga, minha colega, endócrino-pediatra, a doutora Roberta. Doutora Roberta, ela é médica endocrinologista pediatra do Hospital Regional de Taguatinga. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do DF e ela também é especialista em bomba de insulina, tá? Então, Roberta, você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer muito o convite, né, Vanessinha, porque ela é toda fofa, né, toda pequenininha, toda magrinha, e por isso que tem esse carinho todo. E quero agradecer muito o convite. Nós estávamos conversando há pouco, falando sobre a necessidade de falar exaustivamente no consultório, não só com o seu especialista, com o endócrino pediatra, mas também com o próprio pediatra geral, para que esse conhecimento desse tema seja expandido para muitas especialidades. Estava conversando agora, falando que como os próprios endocrinologistas, às vezes já adulto, não têm um conhecimento ou mesmo até não acreditam, né, da possibilidade, da interferência desse disruptor, dessas substâncias. Então, se os próprios endocrinologistas adultos, às vezes, não têm tanto conhecimento e não valorizam tanto, né, isso, imagina a dermatologia que vive muito dos cosméticos e que podem muito estar interferindo. Então eu acho que a gente tem que fazer um casamento, certeza. Um casamento nunca vai ser perfeito, porque não tem como a gente viver sem esses produtos, né, até porque na própria água e tudo mais. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que falar mesmo. Com certeza. Eu trouxe a doutora Roberta, assim, às vezes, nossa, mas dermatologista falando nisso, é a área que tem que ser falada e que tem que se informar sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente recebe as mães, doutora, me indica um shampoo, me indica um creme, me indica o filtro solar. Então a gente tem que saber sobre esse assunto. Eu já conversei com outros amigos dermatologistas e já, inclusive, falei da minha angústia da gente não saber sobre esse tema, tá? Então hoje tô aqui ansiosa para aprender com a doutora Roberta, porque essa live tem esse objetivo de informar e eu também quero aprender, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que a gente vai fazer em entrevista. O que são os disruptores endócrinos? Bem, então, antes de falar dos disruptores endócrinos, eu tenho que falar um pouco do que são os hormônios, porque eles estão intrinsecamente relacionados. Os hormônios são substâncias químicas que são produzidas, né, secretadas lá dentro da célula, dentro de uma glândula. Então, o nosso organismo é todo, né, constituído de células. E as células lá das glândulas vão produzir hormônios específicos, que são essas substâncias químicas. Elas são naturais. Uma vez produzidos os hormônios, eles vão se ligar aos seus receptores. E aí eu sempre brinco com os pais e explico de forma mais simples que os receptores e os hormônios como se fosse uma chave e fechadura. O hormônio é a chave e o receptor é a fechadura. Se eles se ligarem, eles vão desencadear algum efeito no organismo. Na maioria das vezes é um efeito que é benéfico, né? Desejado. Então, que no caso da puberdade, no caso dos hormônios que controlam a pressão, o cortisol controla a glicose. Então, os hormônios da tireoide, que são muito, né, falados, muito conhecidos. Então, os hormônios são essas substâncias naturais que vão agir no nosso organismo em prol de bens.
O que são os disruptores endócrinos, ou também chamados de desreguladores endócrinos? São substâncias químicas também, ou uma substância, ou um conjunto de substâncias químicas, que são exógenas, que não são produzidas pelo organismo, então elas não são naturais. E essas substâncias, elas vão desequilibrar o próprio equilíbrio hormonal endógeno da gente. Fazendo agindo nesses receptores, isso, né? agindo exatamente como se fosse um receptor, mas ele não é. Por isso que é tão ruim difícil da gente detectar. Porque como que eu vou medir uma substância dessa? Eu não consigo medir no sangue, né? Tão fácil, e nem na urina, como eu meço outros exames como glicose, hemograma, né? São substâncias que são medidas só em estudo. Então não tem como pedir de rotina. Ah, eu vou dosar na sua urina essas substâncias, até porque são muitas, né? Então esses desreguladores vão aumentar a produção, a ação de um hormônio ou diminuir a ação de um hormônio. Hoje os receptores, né, a fechadura mais estudada é a da puberdade. E por que é a mais estudada? Porque começou a ver o tanto de criança que tinha puberdade precoce. Foi aí que começou e o aí alerta. Começou o estalo, porque começou um boom de meninas com puberdade precoce e um boom de adultos com infertilidade, né? Então, como eu falei, esses desreguladores, ou eles vão bloquear a ação ou vão estimular uma ação hormonal. Mas eles podem causar efeitos deletérios em vários receptores, né? Não só nos receptores hormonais, mas também em alterações neurobiológicas, né? E outras ações também, ósseas e tudo mais. Gente, no meu Instagram eu friso bastante que assim, a gente está vivendo um mundo cada vez mais tóxico, mais cheio de substâncias. Não era assim no passado. A nossa geração aí de 40 anos, eu não sei você, Roberta, mas eu mesmo, a minha primeira menstruação veio aos 14 anos. E a gente está vendo nitidamente essa curva ser achatada. E hoje em dia meninas com 10... Você acha que pode falar melhor? A média já diminuiu para 11, né? Pois é. A média da nossa época, que a gente não é velha, né? Não, nós somos mas na jovens. nossa época era 13 anos mesmo, né? Eu menstruei aos 13. E agora a média é por volta dos 11 anos e meio. Então a cada década há uma diminuição nessa curva, sim. Mas tem se visto muito crianças menstruando aos 9, 10... Né? Nós temos paciente no hospital público com puberdade aos 4 anos de idade. Olha isso, gente. E segundo a literatura, fala que abaixo dos 6 anos a causa tumoral de ser câncer é muito grande. E não tem se visto tanto isso mais. Não é a realidade agora. E assim, os estudos têm mostrado que desde a década de 30... que começou, né, de se difundir a plastificação, o plástico começou a vender mais, tudo vai dentro do plástico, o biscoito, o pão, a balinha, né? Então, a comida congelada. Então, com isso, começou a ter mesmo essa exposição. Então, a exposição que a gente está sofrendo, ela pode vir de casa, do escritório, do ar, até no campo. Ah, não, mas eu moro na fazenda. Lá na fazenda também você está exposto, porque tem algo que chama lixiviação, que é a contaminação do solo e da água. Então, essa contaminação dessas substâncias, que são centenas de milhares de substâncias, é impossível a gente ficar aqui uma tarde inteira e falar de todas, né? Mas essas substâncias químicas produzidas, né, artificialmente, elas vão contaminar o solo, a água, e aí são levadas pelos micro-organismos, pelas plantas, até um local onde os pequenos animais vão comer, até chegar no topo da cadeia alimentar, que é quem? Nós. Então, os animais médios comem os pequenos, os grandes comem os maiores, e assim até chegar até a gente.
né? Gente, então tá vendo a importância da gente estudar isso, da gente estar atento a isso? Então, Roberto, eu queria que você citasse quais são os mais comuns. Vamos dar nomes aos bois, para que a gente comece a enxergar essas substâncias no nosso dia a dia. Vamos lá, me dá os nomes clássicos, esses que assim, a gente não tem dúvida que são disruptores endócrinos. Você falou aí do plástico, né? O plástico a gente já sabe, gente. Que tem o bisfenol, que é o bisfenol A. Quando a gente compra, né, o copo, a mamadeira, o prato, tudo que a gente compra agora tem aquele BPA free, que é o BPA free, isso é o bisfenol A. Porque hoje a indústria já teve essa consciência de que a gente não pode consumir, né, alimentos que estejam dentro do plástico e tenham bisfenol A. Porém, no plástico também não é só o bisfenol A. Os fitalatos, né, são importantíssimos e eles estão presentes em uma infinidade de coisas. Eu vou falar só uma, que a gente vai ficar assim horrorizada, que estudando, eu até, né, lendo e revisando vi. Sabe aquele cheirinho do carro novo? Que quando você compra o carro, sente, e tem os perfumes que você coloca dentro do carro para imitar esse cheirinho, ele tem fitalato. O fitalato são substâncias usadas para flexibilizar melhor o plástico. Então não é só o bisfenol A. O fitalato ele também vai interferir em vários, como eu falei, o receptor mais estudado é o da puberdade, mas ele pode interferir até alterando as células germinativas dos espermatozoides, dos óvulos, né? E aí se tem essa suspeita forte das infertilidades, porque tem tantos casais, né, inférteis hoje. E muito também, assim, muitos homens ficando inférteis, sim, né? Eu assisti esses dias uma aula que o professor estava falando disso, tanto que tem aumentado a infertilidade masculina, não é feminina. Não só feminina não, masculina também. Gente, uma dúvida aqui que acabou de me dar. O problema do bisfenol A é o aquecimento do plástico, porque a gente tem essa informação, que é assim, é quando você aquece a comida no Tupperware, que não pode mais, tem que tirar do Tupperware, colocar no prato de cerâmica ou no vidro. Na verdade, o ideal é que você tenha as tigelinhas de vidro. Lá em casa eu já troquei 90%, mas eu tenho, caro, né? Ainda tenho 10% caro, quebra. Né? Mas eu ainda tenho 10% de plástico, mas aí eu tenho essa consciência de não aquecer, de não colocar, por exemplo, a água fervendo dentro do plástico. Então eu queria te perguntar, o problema do plástico é quando ele é aquecido ou não? O plástico já é problemático? É mais quando ele é aquecido, mas não só aquecido, né? Por exemplo, aquele salgadinho que tá lá no mercado, ele não tá aquecido, mas tem tempos do ano que a temperatura aumenta um pouco mais. Então ele vai aos poucos, né, liberando e soltando, porque a validade daquele pacotinho às vezes é de 2 anos. Então ele fica lá um tempão, né? O problema não é só o aquecimento na hora, em altas temperaturas, mas um aquecimento um pouco maior, assim, 20, 30 graus ali, que fica fácil, pode também contribuir. E mesmo aquele plástico, doutora, mas eu tenho a vasilhinha que é bisfenol A livre, mas tem os fitalatos. Então, é bom evitar que o aquecimento seja realmente feito em vasilha de plástico, tá? Gente, desculpa, eu tô te interrompendo, que eu sou faladora. E eu também. Olha só, aqui no meu consultório, uma coisa que, quando começou essa história, que a doutora Ana Raquel, que eu contei a história aqui, que foi quem me despertou para esse assunto, me falou o copinho que a gente bebe café. Aqui no meu consultório eu troquei por xícaras de cerâmica, então não tem mais aquele copinho. Porque de acordo com a doutora Ana Raquel, a gente ainda fica lá esfriando o café, libera mais bisfenol A, libera e bebe. Né? Então, assim, pensar nisso, gente, são coisas que a gente não pensa, mas é simples, entendeu? E tem empresas, lá no consultório, a gente recebeu uma empresa e tem usado os copinhos de papel. Sim. Muitos são muito úteis, né? E degradáveis. Mas você falou dos mais comuns, então a gente falou só do bisfenol. A gente falou só do bisfenol A e dos fitalatos. Mas tem
os próprios agrotóxicos e pesticidas. O DDT é o mais comum e o mais antigo, né, pesticida e o mais usado até hoje. Então ele também é um disruptor e vai fazer toda aquela cadeia que eu falei da contaminação do solo, da água. Então a gente, até lá no campo, eu tenho uma chácara, até lá eu posso estar sendo contaminada também, né? Aí os animais e tudo mais. Além dos pesticidas, sabe aqueles cosméticos que você vê assim, vaselina, parafina, eles são derivados do petróleo e também são disruptores endócrinos. Então, uma coisa que as mães me perguntam muito no consultório, falam assim, ai doutora, agora você vai me deixar louca. O que eu vou fazer na vida? Tudo, quase tudo tem isso. Então, a gente tem que realmente tentar usar o mínimo possível. E os cosméticos que têm menor fragrância artificial, né? Porque as fragrâncias também têm. Uma outra substância que tem e que causa ginecomastia, que é a mama no menino, e que isso já é muito difundido desde há uns 2 anos mais ou menos, é a lavanda, sabia? Então a lavanda também é um desregulador endócrino. Mesmo os produtos orgânicos, como o da Veleda, né? Aqui em Brasília tem loja da Veleda e as mães gostam muito. Então eu falo, olha, tenta comprar a linha infantil, porque eles têm. E se não for comprar a linha infantil, observar se tem lavanda, porque eles têm uma linha toda de lavanda. Então, mesmo os produtos orgânicos, sem muito cheiro, dependendo, se tiver lavanda, é bom evitar. Uma coisa que eu sempre dou de orientação aqui, Roberta, é que criança deve usar produto de criança. Isso. Tá? Assim, começa por aí, isso é o básico da gente fazer, tá? Por quê? Porque esses produtos já têm uma lista menor de compostos, aonde você lê composição, você pode notar que eles têm menos componentes e eles já têm uma certa preocupação, assim, por exemplo, o shampoozinho da Johnson, você já vê lá, livre de parabenos e fitalatos. Então você já começa a dar um passinho, entendeu? Então, orientar sempre criança a usar produto de criança. E mesmo os produtos infantis, a gente tem que ficar atento, procurar esses nomes, né? Tem o quatérnios, parabenos, né? Que são muito importantes também, que são disruptores. Os fenóis, o triclosan, tudo isso. Ah, mas como que eu vou decorar tudo? Não tem como a gente decorar, só se a mãe for no Google. Há um documento científico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, falando só sobre disruptores endócrinos. É uma revisão extensa, muito grande, mas muito proveitosa, de uma leitura fácil, até para as mães que são leigas, que não são médicos, né? E que é gratuito no site. Então é só colocar no Google lá, disruptores endócrinos, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tem as tabelas com as substâncias, o que causam, pelo cádmio, chumbo, tudo isso é importante. Como que a gente vai gravar tantos nomes assim, né? É difícil. Mas sempre procurar mesmo o que for com menor cheiro, o que tiver menos ingrediente. Tudo que tem muito ingrediente está passivo de realmente ter um desregulador, né? E de todas as centenas de milhares de substâncias, pelo menos já foram correlacionadas 1000 substâncias. Nossa Senhora! E existe um que a gente chama de biomonitoria, que é a medida dessas substâncias no sangue ou na urina. Como eu falei, não tem como medir de rotina, mas em estudo tem. E já foram detectadas em torno de 1000 substâncias em líquidos, fluidos, né, corporais, sangue, urina, até na placenta e no cordão umbilical. A gente teve aquela reportagem, eu não sei quantos anos tem, da análise do cordão umbilical de vários recém-nascidos que foram detectados, assim, substâncias que eles teoricamente nunca tinham sido expostos. Mas por que, gente? Isso aí é um problema transgeracional. Eu vi um artigo também de disruptor endócrino com ratos, tá, gente? Foi alimentado com o bisfenol A. E aí o ratinho, não foi o ratinho bebê que foi alimentado, foi a mãe, antes de ficar grávida. E aí o ratinho nasceu com problema endocrinológico, tá? Então vocês veem
como isso é importante, tá certo? E pode vir até da avó, porque essas substâncias, elas ficam na urina, no sangue, mas o local onde ela melhor se armazena, que fica guardadinha lá por décadas, é na gordura, no tecido gorduroso. Então, a avó pode ter sido contaminada, passou através da placenta para a filha. Essa filha ficou anos aí sendo exposta, e aí depois essa filha engravida, tem um bebê, às vezes, que vai apresentar algum problema, e até assim, hoje em dia, tem se correlacionado alguns até com transtorno de espectro autista, né? Essas doenças neuroendócrinas e neurobiológicas. Então, pode se interferir dos seus ancestrais, da bisavó, da avó, não só da mãe, né? Na verdade, você sabe que eu também, assim, teve a história da Ana Raquel, mas a comunidade autista é a comunidade que eu acho que é mais preocupada com essa toxicidade ambiental, entendeu? E tanto que as mães, e eu já tive o meu momento em que eu olhei para algumas mães de autistas, colegas de terapia, e inclusive falava, nossa, que exagero! E hoje em dia, estudando e lendo e me aprofundando no assunto, eu tô vendo que não, talvez elas tenham razão. E assim, tem essa história do disruptor endócrino, ele ser passado através de gerações. E você acabou de falar essa história da gordura, Roberta. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se é besteira, mas foi um insight que acabou de me dar, assim, tipo, mais um motivo para você tratar a obesidade. Quanto menos gordura para você tiver para acumular, porque na verdade, agora que me deu assim, eu falei, nossa, mas tudo quanto é toxicidade parece que se acumula mais na gordura. Porque elas são lipossolúveis, né? Assim como os hormônios. Então, os hormônios, eles agem também muito, eles agem de forma de se converter em outro, até chegar à forma ativa. E essa conversão, ela precisa de enzimas. Essas enzimas estão presentes na gordura. Mas, além de você tentar controlar a sua obesidade, né, seu sobrepeso, que a gente chama de excesso de peso para não ser tão pejorativo. Mas, para você controlar, para evitar e diminuir isso, os próprios desreguladores também levam à obesidade. Porque mudam a microbiota intestinal também. Então, quando a gente começa a estudar, você tem uma leve tendência a ficar meio que histérico e querer virar bicho grilo, não usar mais nada, nem desodorante, nada. Então, eu sempre falo para as mães e acalento assim, que não tem como hoje a gente viver na vida sem ser exposto a isso. Então, o que a gente puder, ao mínimo, né, tentar diminuir, amenizar. Outro disruptor é a soja. Já muito estudada, foi uma das primeiras, né? Além do DDT, que é um pesticida, a soja já tem muitos artigos provando que realmente quando começa o brotinho mamário, que não tem alteração hormonal no sangue, você tira a soja, reduz. Então, a soja, ela também vai agir. E onde é que tem soja? Em tudo. Em praticamente tudo. Tem a lecitina de soja. Ah, mas doutora, eu li no Google que lá a soja, ela tem baixa afinidade. Realmente, a afinidade dela não é tão grande como é de um hormônio, porém, em alta exposição por longos anos, né, ou longos períodos, vai dar interferência. Então, gente, assim, soja é um negócio que às vezes quando você fala para o paciente, eu não como soja. Se você começar a ler rótulo de produto industrializado, você vai ver que você come muita soja. Porque ele sempre tem lá, trigo, soja, amendoim e milho. E aí tem uma teoria que chama o melhor estilo de vida baseado em produtos químicos. Então, eu vou comprar a fruta desidratada que vem no saquinho industrializado lá, mas é uma fruta desidratada. Então, toda vez que eu falo para as mães assim, você tem que descascar e não desensacar. Tudo que vem dentro do saco, não, mas é um estilo de vida orgânico, não sei o quê, mas está dentro do saquinho, já sabe que não é tão natural como se fosse realmente a fruta.
Eu tenho essa frase também no meu consultório, Roberta, assim, desembale menos e descasque mais. E substitua o supermercado pela feira. Entendeu? Eu falo para os meus pacientes, olha só, você vai no supermercado comprar produtos de higiene e agora eu já estou dando orientação para escolher os que têm menos componentes, produtos de higiene pessoal, higiene da casa, arroz, feijão, né, que vem dentro do saco e você vai pra feira comprar fruta, comprar vegetal, comprar castanha, comprar essas outras coisas, né? E o que mais, Roberta? A gente falou sobre os mais comuns, os que a gente precisa. Você sabe que em dermato o triclosan ele tá bem presente nos produtos que a gente prescreve, entendeu? Mas assim, eu queria até eu tenho uma dúvida assim. Qual é a idade que você está recebendo as crianças? Porque eu recebo muito no consultório, crianças de 9, 10 anos que vão para fazer uma avaliação, né, de puberdade, para ver se está ocorrendo tudo no tempo certo. Mas já em uso de muitos cosméticos prescritos pelo dermato, porque começou espinha. Então eu queria saber até a sua opinião, assim, com que idade é melhor vir, se dá para segurar um pouco com os produtos mais, né, clean label. Roberta, assim, a gente tá em disciplinas diferentes, né? O seu foco é o hormônio e a queixa do paciente quando ele vem é que ele tá atrás da prescrição de acne. Eu, Vanessa, posso dizer da minha conduta. Primeiro, eu vejo se ainda é uma pele infantil com características infantis ou se ela de fato já entrou na puberdade. Então, primeiro, eu separo esses dois grupos. Sendo esse de características infantis, eu procuro prescrever o menos possível e, assim, inclusive tranquilizar a mãe, calma, a pele dela ainda é infantil, ela nem consegue usar as coisas que a gente prescreve para tratar. Então, o tratamento sempre vai ser subótimo, entendeu? E, claro, ver como eu tô atenta a essa questão, assim, 10 anos, se você chega com uma acne grave... sim, não, olha só, mas não tá certo. Muito, assim, um excesso de preocupação das mães, porque começou uma espinha, né? Então eu tranquilizo até assim, que é um momento que vai acontecer, porque é um período de puberdade, de desequilíbrio mesmo dos hormônios, né? Foco muito na alimentação, muito também. Os adolescentes querem passar o creme, mas não querem reduzir gordura, né? O açúcar, gordura, né? Então tem todas essas questões. Assim, eu tenho essa conduta de passar menos coisas, eu já estou um pouco atenta a esses disruptores, principalmente o parabeno também, que é o que a gente vê demais, entendeu? Dos nossos produtos. E tentar estabelecer um equilíbrio entre a queixa da mãe e da criança e a segurança do tratamento, né? Tentar ir no meio termo. Agora, eu também questiono muito as mães, que é assim, ela tá incomodada, mãe? Porque às vezes vem com um carocinho no nariz e tipo assim, é a sua criança que tá te trazendo essa queixa ou é você que tá incomodada? Porque o que eu vejo muito é a mãe incomodada. Outra solicitação que eu recebo. A criança que, doutor, eu vim aqui para saber se a minha filha pode fazer escova progressiva. Eu falo, nem você não pode, nem você não pode. Eu também tenho pego umas crianças. Nem você não pode, mãe. O cabelo dela é lindo, os cachos. O meu cabelo é cacheado também. A gente tem o cabelo liso, o cabelo cacheado. Se você quiser com que fique liso, use o secador. Não autorizo escova progressiva. Eu acho que ninguém devia fazer. O couro cabeludo, ele é uma área muito vascularizada, de uma absorção intensa de tudo que a gente põe nele. Entendeu? Então não, e eu acho que a gente como mãe, a gente tem que começar a se questionar também isso, entendeu? Será que sou eu que estou incomodada com isso? Ou é minha filha que está trazendo essa demanda, tipo, mãe, me leva no médico, eu tô com espinha? Ou sou eu que tô assim, tá com espinha? Vai ter, essa fase é normal ter. É claro que a gente não vai deixar formar cicatrizes, mas eu recebo no meu consultório um comportamento que vai um pouco além, entendeu? Assim, um pouco excesso de preocupação. Nossa, mas esse carocinho... Não, calma.
Às vezes eu falo, deixa ele aí, sabe, assim, às vezes até com milhozinho, quer tirar, não vai incomodar não, a gente vai ter que furar pra tirar, ele vai sair. Assim como eu recebo as mães assim, que vão pra fazer uma avaliação da puberdade, do crescimento nesse período ali, entre 7, 9 anos, 10 anos, muitas querem também fazer uma avaliação com dermato, mas aí por isso que eu acho que é importante procurar os profissionais certos, que estão à frente, estudando. A gente não para de estudar, né? O que a gente fala agora pode mudar muito daqui 1 ano, 2. A gente tem visto isso até no Covid, que se falava o ano passado, muita coisa sobre os exames, né? Então a medicina ela muda muito mesmo. Eu acho que até é importante fazer uma avaliação com o dermatologista, sim, pegar orientação. Isso. Eu lembro que eu tive muita espinha, mas muita espinha mesmo. De dormir, assim, já teve vezes de me diziam assim, é porque você deita desse lado e fica muito oleoso. Aí eu deitava, ficava meio sentada na rede ou na cama para dormir e vivia, igual a princesa da Disney, e vivia no dermatologista. Dr. Pedro Schettini, em Manaus, eu lembro muito dele. E ele me olhava no corredor e dizia, Robertinha, você de novo aqui? Eu já com 13, 14, 15 anos, né? Hoje isso mudou muito. As meninas estão com 8, 9 anos já, assim, passando muitos cremes. Esta semana eu recebi uma criança no consultório aos 9 anos. Que a mãe falou que ela pediu, que viu na internet, olha só, porque os meninos hoje têm um acesso, né, enorme. Ela viu na internet quais eram os kits de cosmético que ela queria usar. E a mãe levou na Sephora e gastou R$700 de cosmético. Sem muita orientação, aliás, sem nenhuma orientação de um profissional, né? Que isso é extremamente importante. A Roberta tá falando uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, que é o seguinte, a medicina, o conhecimento muda, ele evolui, ele expande principalmente, então conhecimentos que a gente não tinha no passado começaram a aparecer, e isso diz respeito aos disruptores endócrinos. A Roberta estava me falando que quando isso começou há 10 anos, 12 anos anos em congresso, que foi motivo até de um pouco de chacota, de risinho na plateia, assim, tipo, não, que isso? E hoje a coisa está se mostrando importante, cada vez mais, a gente está vendo que é real esse problema e que as consequências deles aparecem no nosso dia a dia, tá? E muitas consequências, às vezes, a gente, como leiga, não consegue até relacionar, né? São crianças que nascem, às vezes, sem o testículo, que é a criptorquidia, hipospádia, né? Leucemias, lesões cerebrais, tumores cerebrais. Tudo isso já foi relacionado com esses disruptores endócrinos. Então, vamos entrar nessa minha próxima pergunta, que é isso. Quais as manifestações? Quando a gente tem que desconfiar que você está tendo efeito desses disruptores endócrinos? Quando é que a gente tem que pensar, lembrar que isso existe e deixa eu ir atrás? Dentro da endocrinopediatria, principalmente, que vem se estudando muito nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, o mais estudado realmente é da fertilidade. Então, a fertilidade masculina, né, que os homens estão menos férteis, e das meninas, o contrário, a puberdade precoce. Mas como eu falei, mesmo nos bebezinhos que não estão em puberdade ainda, crianças que nascem sem o testículo na bolsa, que a gente chama de criptorquidia, crianças que nascem, meninos que nascem com o furinho da uretra, né, da hipospádia, aquele furinho que nasce na pontinha do pênis, ele nasce em outro local. Então isso é chamado de hipospádia. Né? Lesões como lesões tumorais, cerebrais, tumores, hipotiroidismo. Quantas pessoas hoje não têm hipotiroidismo, né? Aí você vê, são alterações endócrinas desencadeadas sim. Mas eu tenho um bebezinho que tem 1 ano, 2 anos e deu uma alteração hormonal. Mas não foi ele, talvez, da exposição dele. Foi da exposição, como a gente falou, da mãe, da avó, da bisavó. Né? São décadas, desde a década de 30 tem se estudado, sim, visto essa expansão.
Além disso... Teve um caso de uma colega que você que deu o diagnóstico também, que o bebê começou um bebezinho de meses, não tinha nem um aninho, começou a nascer pelos no escroto, na bolsinha. E aí olha só como são essas manifestações. Uma coisa que a gente tem que ficar atento, que foi o que o meu paciente que eu estava te contando teve, crescer mama no menino, né? Assim, começar com um broto mamário num menino, que não é para ter mama, né? Então, assim, pensar sempre no disruptor endócrino. Algumas medicações também podem alterar, né? Porque o fígado da gente, eu falo que a gente tem uma glândula mãe, que é a hipófise, que fica dentro do cérebro. Mas a gente tem órgãos nobres, né? Cérebro, coração, pulmão e fígado, né? São órgãos muito nobres, assim como também o rim. Então, no fígado, você filtra tudo. Tudo. De medicação, alimento, até essas substâncias que são nocivas. Então, alguns remédios também podem interferir nas mesmas enzimas que esses hormônios vão interferir. E muito provavelmente foi o que aconteceu com esse bebê. Mas eu já tive vários, porque ele teve alteração mesmo de alguns hormônios, algumas coisas. Mas eu já tive vários bebês de 6, 7 meses com pelos desencadeados pela ação hormonal dos pais. Às vezes os pais no momento estavam usando, né, a testosterona em gel ou testosterona, né, de spray, algum hormônio que contaminou a criança, não o pai, né, porque ele estava usando por algum motivo. Às vezes tem até fins estéticos que não tem indicação nenhuma, mas naquele momento também contaminou. Então, aí é o disruptor, é o hormônio. É o próprio hormônio. Então, quando eu vou orientar, eu sempre oriento também para que as cuidadoras, quem são as cuidadoras? As babás, né? Porque as mães trabalham muito hoje, né? Dividem a casa com o pai entre trabalho e cuidado com os filhos. Então, se aquela cuidadora, a babá, está usando uma colônia alfazema que tem lavanda, você precisa se atentar a isso também. Mas é muito comum os bebês, porque dormem na cama, com o cansaço do dia a dia, dormem na cama todo mundo junto. E mesmo que você passe com luva, que, né, quando está usando, você orienta a usar a luva e passar. Mas mesmo assim, você pode deitar na cama, contaminar ali o lençol e a criança ser contaminada. Não é incomum, viu? Acontecer isso. Nossa, não isso é pra mim não é incomum. É uma novidade. E o que mais, Roberto? O que você já pegou, assim, que marcou de caso, assim, que você falou assim, olha, esse aqui foi um disruptor? Então, muito a soja e muito os cosméticos de adulto, indiscriminadamente. Pode ser perfume do pai, é muito comum. Então, quando eu estou diante de uma criança que tem uma menina, que tem um broto mamário, que a gente chama de telarca, e você fez os exames, ultrassom, raio-x, principalmente o exame de sangue, que a gente consegue dar o diagnóstico se aquela criança já está ou não na puberdade. Na grande maioria, quando não tem hormônio, né, ainda a nível puberal, é o disruptor endócrino, e o mais comum é a soja e esses cosméticos, porque as crianças, elas se idealizam nos pais, né? O menino com o pai, quer ser igual ao pai, a menina com a mãe. Então, eles querem usar as coisas que a minha filha mesmo já fala. Mãe, quando eu for adulta, você me dá todas as suas roupas, suas bolsas, suas coisas. Então, né, essa idolatria que eles têm dos pais são muito boas, mas os pais precisam estar bem atentos quanto a isso. Tem criança que usa até escondido, né? As maquiagens, né? Também, para as meninas, as maquiagens. Eu falo isso, a minha filha ama maquiagem muito mais do que eu. Eu não dou tanta bola assim igual ela. E ela quer estar sempre usando, e a minha orientação, não, esse é da mamãe. Ela tem o dela, que é o infantil, mas mesmo o infantil eu oriento, assim, são situações especiais, não é uma coisa que é para estar fazendo todo dia. E também assim, eu sempre faço uns combinados, né? Porque pediatra tem que fazer combinado, porque não adianta você chegar lá e ser um ditador, determinar. Então, eu sempre faço os combinados. Se a menina gosta muito, fala assim, então vamos combinar assim, uma vez
por mês, você vai lá, brinca uma tarde inteira, e aí brincou, terminou, vai tirar. Ah, no Natal, no aniversário, eu quero pintar a unha igual da mamãe. Então vai pintar, no outro dia vai tirar. Então, alguns combinados para não ser tão taxativo assim. Isso, eu acho que esse equilíbrio é importantíssimo, porque a gente está falando de educação dos filhos, né? E aí a gente começa a entrar em outras questões, mas realmente foi bem pontuado, Roberto, que a gente precisa tentar estabelecer um equilíbrio sem ser muito ditador. Não dá, né? Não dá pra ser 100%. Eu falei, senão a gente vai virar bicho grilo e morar na roça, mas até lá na roça tá tendo contaminação. Então não adianta, né? A gente tem que tentar um equilíbrio. Tá. Existem 2 aplicativos de celular bem interessantes. Um chama Desrotulando, ele é um aplicativo brasileiro, então é todo em português, e ele é mais de comida. Então ele tem, todos não, mas ele tem bastante alimento, leite, suco, tudo que é ensacado, pão, biscoito, chocolate, tem muita coisa. Eu tenho esse, eu uso bastante. Pronto. A gente lê pelo código de barras, é muito bom. E ele tem, né, a versão gratuita, tem a versão paga. E ele também tem um conceito que chama Clean Label. Você já viu? Não sei. Clean Label é um conceito de que se aquele produto ele é Clean Label, todos os ingredientes dele você consegue encontrar na sua própria cozinha. Sal, açúcar, né, trigo. Então ele é menos industrializado. Aí ele diz se tem muito sal, muito açúcar, se ele é ultraprocessado, né? Quais são as opções que você tem mais saudáveis daquele alimento. Essa é a versão paga, né? Esse eu só tinha usado a versão de grátis. Eu também só uso a grátis, mas assim, mas ele tem bastante coisa, sabe? E mesmo a grátis, ele já te dá um resumo bem bacana. Já dá um resumo. Um outro aplicativo que é americano, esse é muito bacana para cosmético e ele também tem para comida. É o EWG Health Living. Tá. E aí ele te dá também. Só que alguns cosméticos brasileiros, como por exemplo a Granado, você não consegue, mas você pode mandar para eles também. Você coloca o código de barras e manda para eles estudarem. Mas tem Johnson, tem Mustela, e ele te fala se aquele produto, qual o nível de contaminação, de substâncias. Então, quanto menor o número, melhor ele é. Quanto maior o número, pior ele é. E ele tem uma certificação. Então, aqueles que são 100% seguros, eles têm uma certificação dessa associação. É bem bacana. Tá. Roberta, eu queria que você falasse alguns produtos que você identificou problema. Por exemplo, Granado, não sei se os produtos da Granado, da Johnson, o que você já identificou? Cetaphil. Você sabe que eu tenho uma prima que morava nos Estados Unidos, ela foi fazer ela fez o tratamento dela de câncer de mama e a oncologista dela orientou que ela trocasse o Cetaphil espuma de limpeza porque nele continha parabeno. E ela não queria que ela usasse parabeno por causa do tratamento e orientou ela a trocar. E eu falei, olha, tá vendo? E você sabia que nos Estados Unidos existe a Johnson Organic? Não. Que é diferente da Johnson daqui. Então acaba que a Johnson é um dos produtos que eu menos passo. Eu no consultório eu faço uma orientação por escrito de alguns produtos, né? Eu coloco Granado, Mustela, porque a Mustela é uma linha francesa, mas ela vende na Drogazil. Então eu passo a Mustela na classificação desse aplicativo. Ela é muito boa, mas dentro da própria marca existem os produtos que são melhores e que não tem, alguns que não são tão bons. Então o quaternio, ele tem tanto parabeno quanto quaternio, ele sempre existiu no produto da Johnson. Agora no Brasil nós temos sim, sem parabeno, mas mesmo assim ainda tem algumas linhas o quaternio, né? Que é importante evitar. Então todas essas linhas infantis,
é importante que você olhe esses produtos, parabeno, fitalato, quaternio, mas eu falo para as mães que o pior é quando você pega um produto e ele tem só os símbolos. Você já viu que tem uns que tem um símbolo? CI não sei o que, TB não sei o que. Então essas abreviações, esses símbolos, você não sabe nem o que é. Então fuja dessas assim. Deve ser uma coisa que eles querem esconder, né? Com Senão colocar o nome inteiro. Com certeza. E mesmo nas linhas infantis, a Granado tem uma linha que tem lavanda. Então evite a lavanda, tudo isso eu falo, né? Tá. E a pasta de dente tem que ser infantil também, não usar pasta de dente de adulto, o ideal é que seja infantil, e pegar orientação com o dentista, mas eu sempre dou umas opções. Eu coloco o que eu falo para as mães, são as opções, não é que tem que comprar aquilo, né? A gente também tem que olhar muito o bolso de cada um, né? E as condições financeiras. Mas mesmo dos mais baratos, tem como a gente, por exemplo, Granado, sem cheiro, aquele amarelinho, que é o neutro, né? O Johnson, o sem cheiro também é melhor, mas a própria Johnson mesmo nos Estados Unidos, ela tinha uma linha diferenciada de orgânico. O que mais, Roberta? Qual é a linha que você falasse, doutora, mas me indique uma linha, é a Veleda? Eu gosto muito da Veleda, da Mustela. A Veleda é mais difícil de comprar porque ela tem loja específica em Brasília. Uma que eu passo muito é a Mustela, que é essa linha francesa, que realmente tem uma classificação muito boa. Só que a Mustela, ela tem perfume, ela tem a água de banho, que a gente fala, para o bebê, mas para a criança também. Eu vou sair, vou levar aquilo ali para limpar a mão da criança, para não usar o sabão da rua, né? Porque você vai nos restaurantes, tudo isso tem o sabão lá, que é um sabão normal, não é um sabão infantil. E ele não tem condicionador. Então, para aquelas menininhas que já estão chegando ali 9, 10, 11 anos, mas doutor, é tão difícil. No Brasil, a gente tem pouca opção mesmo. Nos Estados Unidos, tem uma linha que chama The Honest Company. É uma linha assim, eu já usei muitas marcas, tem a Baby Gunix, The Honest Company, tem a Burt's Bees, né? São marcas boas, que têm linhas infantis, elas são orgânicas. Mas a linha que eu mais gostei foi a The Honest mesmo, que eu passo para as mães, para quem consegue viajar, ter acesso, né, aos produtos de fora. E eles têm o condicionador, que é muito bom, e tem também o Living, que é o condicionador Living, que é o pós-enxágue, né? Que é muito bom. Mas também tem lavanda, viu? Tem a linha que tem lavanda, então eu peço para evitar sempre a lavanda. A Honest Company, você já tinha me falado dessa linha, e é uma linha que quem é a dona, quem fundou foi a atriz, como é o nome dela, Roberta? Jéssica? Não vou recordar, mas é uma atriz mesmo. É uma atriz que criou buscando segurança de uso de cosmético nas filhas, entendeu? Então ela, né, quem tem dinheiro, né, gente, fez uma empresa para fazer o produto para usar na filha. Com essa preocupação já. Lá fora a gente vê que isso é mais difundido, esse conhecimento, ele é mais questionado, as pessoas estão um pouco mais atentas e a gente tem que começar a ficar atento aqui também, né? Mesmo nos Estados Unidos não se tem uma fiscalização tão grande, mas fora do Brasil tem muitas linhas, né? Algumas linhas que realmente são mais seguras do que no Brasil, mas não há uma lei dentro do Brasil que fiscalize isso também, né? Então, depende muito da família. Eu acho que é buscar mesmo conhecimento, buscar orientação com profissionais que estão interessados, né, a estudar isso, a entrar nesse universo que é enorme, é muito contraditório. Contraditório por quê? Porque vem a indústria, e faz né, com todos os... Eu muitas vezes já fui no Boticário, já conversei com vendedoras da Natura, e se você for conversar, quando você começa a questionar, elas são enfáticas em dizer que pode usar. Por exemplo, esmalte, eu já fui atrás de esmalte para minha filha no Boticário. Cheguei lá, ela falou assim, não, mas ele pode usar em criança, ele é hipoalergênico.
Então, hipoalergênico é uma coisa, não quer dizer que ele não tenha substância nociva, porque ele não vai dar alergia, mas ele pode a longo prazo realmente, né, fazer essa exposição, essa contaminação no organismo. O que mais, Roberta? O que a gente deixou de falar? Assim, como investigar e realmente pedir os exames, saber se tem de fato alguma alteração hormonal, então, porque geralmente o disruptor não altera o hormônio, não é isso? Não, então é diferenciar primeiro se aquela puberdade que está acelerada, se tem uma causa orgânica que a gente fala, que é quando os hormônios estão alterados, a idade óssea principalmente, ela vai dar um pulo muito grande, junto com o desenvolvimento uterino, no caso das meninas, né? Que é mais comum nas meninas, porque a gente tem mais receptor, mais fechadurazinha de estrogênio, de hormônio. Então, uma vez detectado a puberdade precoce hormonal, esses disruptores podem também estar contribuindo, mas essa criança vai ter que obrigatoriamente, talvez até fazer um bloqueio puberal. Muitas vezes, essa própria puberdade foi desencadeada por conta disso, né? E naquele momento você não consegue mais diferenciar, né, o que foi causa, efeito, mas certamente os disruptores estão contribuindo. E naquelas crianças que você não detectou que naquele momento ela está em puberdade, mas ela tem mama. Mas doutora, da onde que vem, né, essa mama? É porque essas substâncias, elas agindo como se fosse um hormônio, você vai dosar no sangue, não vai ver hormônio, né, alto. Mas elas estão lá agindo como? Uma vez que você orienta, que tira, a grande maioria dessas meninas vão realmente, pouquíssimos casos são aqueles que daqui 1, 2 meses ela já vai desencadear mesmo uma puberdade, você não tem como dizer certamente que foi. Mas a grande maioria, quando é antes dos 8 anos da menina, você tirando essas substâncias, volta ao normal. Agora tem um alerta, essas crianças que já desenvolveram mama antes do tempo e que não foi detectado nenhuma alteração hormonal e que a suspeita maior que seja disruptor, elas na puberdade, elas podem desencadear uma puberdade muito rápida e menstruar antes do tempo. Porque às vezes elas começam aos 9 anos, é o tempo certo para a menina. Mas em 1 ano ela menstrua, porque ela já foi estimulada previamente. Olha, isso e aí uma vez que o hormônio tá ali se ligando à sua fechadurazinha, que é o seu receptor, desencadeia de uma forma muito rápida, porque ela já foi estimulada, ela já está mais ávida a receber esse hormônio. Então ficar atento a isso também, fazer um acompanhamento. Muito, muito importante essa informação. E Roberta, agora nos nossos minutinhos finais, que já tá quase, aí, né? Não, eu acho... Jéssica Alba, obrigada. Teve uma seguidora que colocou o nome Jéssica Alba, é isso mesmo. A pessoa que fundou o Honest Company, tá, gente? Jéssica Alba. Roberta, efeito disruptor endócrino no adulto, que eu falei que eu ia te perguntar. No adulto. No adulto, porque aqui a gente falou muito de criança, por quê? Porque é o mais estudado. Com a história da puberdade precoce, do desenvolvimento de mamas em meninos, desses efeitos em bebês, mas não é só na criança. A criança, gente, e a gente que é dermatologista, a gente sabe disso, ela tem uma superfície corporal de absorção maior do que do adulto. A superfície de absorção proporcional ao volume do corpo dela é muito maior. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que quando você passa uma pomadinha de corticoide numa criança, você tem que ter um critério muito mais rígido do tempo de uso, de ver o efeito colateral, porque a gente sabe que ela absorve muito mais. E também pelas características da pele. Mas o adulto também absorve essas coisas. E como a gente está falando que o disruptor tem efeito a longo prazo e cumulativo, então... será que a gente também não tem que se preocupar com os disruptores no adulto? Gente, tem. Olha, câncer, né? Câncer cerebral, câncer testicular, as próprias alterações hormonais de função da glândula, não só câncer,
mas os hipotireoidismos, hipertireoidismo, desenvolvimento até das alterações autoimunes. Então, esses desreguladores, eles vão também, às vezes, alterar o gene da pessoa. Então, a pessoa não tinha genética para ter tal doença, mas aquelas substâncias, ao longo da vida da pessoa, fez com que esse gene mudasse a sua expressão. Isso chama imprint gênico. É quando eu mudo a expressão gênica aquela criança que não tinha uma tendência para ter obesidade, aí vai ter obesidade lá no adulto. Esses desreguladores também podem ter contribuído. Claro que não é um fator único, a obesidade ela é multifatorial, assim como né? Ela é genética também, sim, mas assim, principalmente as alterações hormonais no adulto, tireoide, fertilidade e os cânceres também, né? Esse excesso de câncer que a gente tem visto nos adultos. E cada vez mais precoce, que olha, eu fiz um post no meu Instagram, estamos antecipando as doenças, questionando, gente, porque eu acho que é isso mesmo, a gente precisa estar atento, porque eu acho que a gente está. E eu assisti o Dr. Antônio Buzaide, que é um oncologista brasileiro respeitado internacionalmente, relatando, eu nunca atendi tanto câncer de mama em mulher jovem. Então, sim, a resposta é sim. E eu não tenho dúvidas de que os disruptores estão implicados. É claro que quando a gente está falando de doenças, qualquer doença não é um desencadeante, é um combo, gente. Tudo é um combo na vida, entendeu? Não é um fator único. São várias coisas que vão agindo em conjunto. É um copo que vai enchendo. Pingou uma gotinha de cá, uma gotinha de lá, uma gotinha de cá. Aí vem o disruptor endócrino e ó, o câncer, entendeu? Então eu acho que a gente precisa também saber disso, porque ninguém quer morrer jovem, né? A gente quer longevidade, a gente quer ter condições de criar nossos filhos e de ir longe e de maneira saudável. Ninguém quer chegar lá aos 90 anos também caquéticos, sem autonomia, sem energia para viver e doente, né? Então a gente quer chegar longe, mas a gente quer chegar de maneira saudável também, né? Muito bem. E o que mais? Tem mais uma que a gente não... ali embaixo. Eu vou ver se eu consigo ver as perguntas aqui anteriores. Não, eu acho que a gente tem elogios. A live vai ficar salva? Vai, gente. Se tudo der certo, vai. É pra ficar. Não, tem que dar certo, porque vou me demorou, né, pra sair essa live. Pois né? Muito top, sou sua fã, meu marido. Obrigada, meu bem. Também te amo. Gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, então vocês colocam lá nos comentários da live que deve ficar salva. E ou aí, mandar no direct mandar também, no direct, né? Comentar. Sigam a doutora Roberta também no Instagram. Eu marquei ela no dia da live. Tem o Instagram dela lá assinalado para que vocês tenham informação de qualidade. A doutora Roberta é a médica que os colegas procuram quando suspeitam dessas coisas que a gente conversou por aqui. Puberdade precoce, desbalanço hormonal em bebês, em crianças muito pequenas. Tá? É ela a nossa referência. E eu amei, Roberta. Também gostei muito. Isso. Eu quero pedir desculpa, né, Vanessa? Porque foi um mês muito conturbado. Quem acompanhou viu, nós tivemos problemas, né, de saúde na família, de minha sogra que infelizmente faleceu com Covid. Foi um mês muito difícil, tá sendo um mês difícil. Pra todo mundo. Mas assim, isso que eu ia falar, é pra todo mundo, não é só pra minha família. E eu acho que eu devia mesmo nessa live pra vocês. E fiquei muito feliz que deu certo hoje. Infelizmente, as coisas acontecem quando tem que acontecer também. Né? Na quinta passada, infelizmente, a internet não contribuiu, mas foi um doce encontro. Foi. Eu fiquei extremamente feliz de ter dado certo. Que bom, né? Também. E quero só agradecer mesmo pelo convite e dizer também que eu confio muito em você. Desde sempre, desde a época da residência, eu já escutava o seu nome da sua mãe, que é uma grande pediatra, né? E muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Eu também.
E aí é isso, gente. Então, mais dúvidas, a gente vai encerrar a live e vamos conversando, tá bom? Acompanhe a gente no Instagram, vou fazer mais postagens sobre isso. A gente vai junto ficando atento, se informando.